Primeiramente agradecendo a Deus, agradecendo pela vida, pela saúde, agradecendo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Espero que você até aqui tenha tido um domingo abençoado, um domingo onde você pôde descansar, estar com a família, ter um tempo a sós com o Senhor também. E agora nós estamos aqui para cultuar ao Senhor. Que você possa deixar agora as atividades domésticas, as coisas da casa um pouco de lado e se conectar com o Senhor, se conectar com a palavra, com os louvores e com tudo que será feito nesse culto da noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Convido você a fechar os seus olhos para que juntos possamos colocar a nossa vida diante do nosso Deus. Senhor bendito, amado, poderoso Senhor, graças te damos pela vida, graças te damos pela saúde, graças te damos por tudo que o Senhor tem feito, graças te damos pela salvação em Cristo Jesus, graças te damos pelo perdão dos nossos pecados, graças te damos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco todos os dias da nossa vida. Graças te damos por essa porta de podermos pregar a Tua Palavra, por essa transmissão. Graças te damos pelas pessoas que estão se chegando aqui hoje para cultuar juntos ao Senhor. E, ó Deus, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Permanece conosco nesse culto, fala através dos louvores, das canções, e que o Espírito Santo de Deus possa ser derramado sobre os nossos corações. Que haja cura, libertação, restauração e que haja um ânimo sendo derramado do Senhor para cada um de nós, diante de momentos tão difíceis que nós temos passado. Agradecemos a Ti, orando em nome de Jesus. Amém. Quero dar uma boa noite aí para Thalita, para Sheila, para Silvia, para Osvaldo, o Júnior, o Juninho, o Acabe, a Manu com a família, a Neila. É muito bom tê-los aqui essa noite. Vamos louvar ao Senhor. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos
aqui ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta
tanta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Aleluia, Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Cante da sua casa. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos porque Tu és soberano, Tu és um Deus grande, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus de glória, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus que está conosco em todas as batalhas da nossa vida. E nessa noite, Senhor, nós queremos levantar um altar de adoração ao nome do Senhor. Um altar de adoração ao Teu nome por aquilo que o Senhor é, pela Tua santidade, pela Tua benignidade, pela Tua bondade, pelo Teu amor incondicional, pela Tua graça que é derramada todos os dias em favor das nossas vidas. E queremos Te adorar por aquilo que o Senhor tem feito também em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que o Senhor entre em cada lar, em cada casa, e que o poder do Teu Espírito Santo seja manifestado em cada vida. Aos que estão tristes, abatidos, angustiados, aos que estão aguardando uma resposta do Senhor, que nessa noite o Senhor possa ministrar a verdadeira paz e a verdadeira alegria que só o Senhor pode nos dar. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de louvor, de adoração. Muito obrigado, Deus, pela igreja do Senhor que está reunida aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Já tem bastante gente aí com a gente, conosco essa noite.
Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, queremos agradecer por todos que estão aí presentes, tá bom? Eu no começo consegui falar, deixa eu ver se eu lembro aqui, eu parei na Neila, né? Nós temos aí a Monique, a Silvana, o Ricardo, a Andréia, o Neto, o Theo com a Dona Cida, o Rafael Galo, a Yasmin, o Dimas, o pastor Zé Roberto, o Pedro, o Will com a Jaque, a Manu, a Marilda Tomé, o Roger, o Manuel, a Dona Lourdes também, a Andressa, a Lu Donadel, que falou que está lá na Irlanda acompanhando esse culto. Deus abençoe, viu, Lu, pela sua vida, tá numa outra parte aí do planeta, e como é bom poder estarmos juntos aqui, reunidos. O Roger, o César, a Jéssica, o Tiago, o Gerson, a Dora também, a Dona Denise, a Ana, a Rotimara, Yasmin, deixa eu ver quem mais. A Dona Tereza também está aí com a gente, a Sheila com o Elton. E eu creio que é só esses irmãos, né? Minha sogra também, a Del, o Iago, o Elton, a Ana. É muito bom tê-los aqui com a gente, tá bom? Antes de eu pregar a palavra, eu gostaria só de deixar alguns recados, né? A gente permanece online essa semana. Na terça-feira a gente está tendo um bate-papo gostoso, né, com as pessoas que irão se batizar, e eu quero estender o convite a você também. Se vocês quiserem participar, nós estamos reunindo na terça-feira das 8 às 9 da noite. Então você pode entrar ali, mesmo que você seja batizado, você pode estar acompanhando conosco o estudo, podendo conversar um pouquinho, trocar uma ideia e orarmos também por você, pela sua família e assim por diante, tá bom? Na quinta-feira, a gente tem a transmissão do nosso culto pelo YouTube também da igreja, às 8 horas da noite. Então, a gente manda o link para vocês e na quinta-feira, às 8 horas, a gente vai estar aí conectado, levando uma palavra de Deus ao seu coração, tá? No sábado, eu estou também batendo um papo com os jovens, das 7 às 8 da noite, pelo Google Meet também. E eu gostaria de convidar você, e você que é pai, incentive o seu filho a participar conosco. Nós só temos conversado, pregamos um pouco a palavra e temos orado também pela juventude. E então eu quero convidar você e pedir para que você também ajude o seu filho, incentive o seu filho a participar conosco desse encontro no sábado. E por fim, no domingo, às 10 horas da manhã, a gente começou hoje um período de oração, de clamor e uma breve meditação também na palavra. Então, todo domingo de manhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar também pelo Google Meet, levando uma palavra para vocês e orando pelos pedidos da nossa igreja. A gente tem algumas necessidades e nós queremos apresentá-las então diante de Deus no domingo às 10 horas da manhã. E no domingo à noite, às 7 horas, nós temos um encontro aqui também marcado com você, com a nossa igreja, e eu quero incentivá-lo para que você possa participar com a gente também desse culto de domingo às 7 horas da noite, tá bom? Uma dica que eu quero deixar para vocês é que na hora do culto, se você tiver uma televisão que possa espelhar ali o YouTube, coloca a família reunida na sala, deixa o celular de lado um pouquinho, né? Se você tem, pode assistir na televisão, e tenha o seu culto a Deus familiar. Você que é pai, tome aí a frente e esteja ali reunindo a sua família nesse horário para que juntos a gente possa ter um momento de comunhão, um momento também de meditação da palavra do Senhor, tá bom? E por fim eu quero falar dos dízimos e das ofertas. Se você quiser dizimar e ofertar, você pode fazer direto pela conta da nossa igreja, que é da Caixa Econômica Federal, e você pode também fazer um Pix, se for mais fácil para você. A tesoureira Monique, ela tem todas essas informações, você pode perguntar para ela por mensagem, ela vai te responder. Mas desde já eu quero agradecer a tantas pessoas que têm nos ajudado e têm contribuído com a obra do Senhor. Então, eu louvo a Deus por vocês que têm nos ajudado, têm nos abençoado, e graças a Deus nada tem faltado, não só a igreja, mas as famílias também que participam conosco e que são membros da nossa igreja, tá bom? Eu quero orar para que a gente possa acalmar agora o nosso coração para ouvir a palavra, e eu estou vendo assim que está chegando bastante pedidos de oração e vocês podem colocar,
que a gente vai estar lendo todos eles e depois da mensagem nós estaremos orando por esses pedidos de oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado porque o Senhor é bom, obrigado porque a Tua misericórdia está sobre nós, obrigado pelo Teu sustento que o Senhor tem dado, obrigado também pelas famílias que têm ajudado a Tua igreja, as famílias que têm contribuído com a obra do Senhor. Muito obrigado, ó Deus, e que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, as necessidades da nossa igreja e as necessidades de cada uma das nossas famílias. Oro agora também para que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e que possamos renovar, através do Senhor, através da palavra, a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Eu quero pegar alguns versículos desse texto e depois pular para o capítulo de número 11, para que a gente possa aprender um pouco da palavra nessa noite. Eu quero falar nessa noite um pouquinho de fé. Primeiramente eu quero dar um pano de fundo, dar uma introdução, mas o tema principal é falar sobre a fé, tá? E a única maneira de nós colocarmos em prática a nossa fé é quando nós estamos passando por momentos difíceis na vida. A fé é algo que é um dom que Deus coloca nos nossos corações e a gente adquire através da oração e através de uma busca na palavra, uma busca na comunhão com o Senhor. Através disso, Deus coloca a fé nos nossos corações. Então, a palavra de hoje vai ser baseada nesse texto aqui de Hebreus, no capítulo de número 10, e depois eu vou pular para o 11 para destrinchar um pouco sobre a questão da fé. Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Esse texto aqui que o autor aos Hebreus ele traz para nós aqui essa noite, ele fala de algumas coisas antes de eu falar um pouco da fé em si. Ele diz aqui que nós não podemos abandonar a nossa confiança em Jesus. Esse é o grande desafio na minha vida e na sua vida. Nós não abandonarmos a confiança que nós temos em Cristo, apesar das grandes lutas que nós temos enfrentado nas nossas vidas. É um desafio porque muitas vezes as circunstâncias elas dizem contra. Muitas vezes as circunstâncias elas são contrárias àquilo que a Bíblia fala, aquilo que nós cremos e aquilo que nós confiamos. Portanto, viver pela fé ou viver tendo confiança se torna desafiador devido às diversas lutas que nós temos enfrentado na vida. O autor aos Hebreus ele fala: não abandone, portanto, a vossa confiança. No meio das dificuldades, que você possa não abandonar a confiança em Cristo Jesus. Que você possa perseverar, que você possa lutar, mas que você possa permanecer firme naquilo que você crê, naquilo que a Bíblia ensina e naquilo que a Bíblia fala para mim e para você. Diz a Bíblia que a nossa confiança, ela terá um grande galardão.
Ou seja, nós seremos presenteados pela confiança que nós temos na pessoa do Senhor Jesus e na sua palavra. É interessante que esse texto ele vem de encontro àquilo que nós precisamos ouvir nesses tempos difíceis, onde nós temos tantas informações, onde nós temos tantas falas, tantas pessoas falando, proclamando. Nós precisamos fechar os ouvidos para isso e darmos atenção e darmos ouvido àquilo que Deus falou através da sua palavra. E tudo isso fazemos através da confiança, dessa crença de que a palavra que sai da boca de Deus, ela tem poder para nos salvar, ela tem poder para nos libertar, ela tem poder para trazer paz no nosso coração. No versículo 36 fala: com efeito tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Além de nós termos a confiança, nós precisamos adquirir outra coisa na nossa vida, né? Outra palavra que aparece aqui, que é a perseverança. Não basta confiar somente, é preciso perseverar. Por isso que ele fala que, com efeito, ou melhor dizendo, né, com efeito nós temos a necessidade de perseverança, de insistirmos, de continuarmos a caminhar com Deus, mesmo diante das adversidades que nós temos enfrentado na vida. Perseverar é insistir, perseverar é você continuar, perseverar é você não abandonar, perseverar é você não olhar para trás, perseverar é você continuar avançando, crendo na promessa ou nas promessas que Deus fez a cada um de nós. E é isso que ele fala. Ele fala assim que nós devemos ter a perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, nós alcancemos a promessa. Qual que é a nossa promessa maior? A nossa promessa maior, e o autor aos Hebreus ele vai falar isso, é da vida eterna. É da vitória eterna que Deus tem preparado para aqueles que servem a Ele. Essa é a nossa maior promessa. A nossa promessa não é de ter uma vida tranquila, uma vida sossegada aqui na terra, não. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas nós devemos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Agora, a promessa maior é aquela que está reservado na eternidade, que Deus tem reservado na eternidade para mim e para você. Se eu persevero, eu vou alcançar essa promessa maior que é a eternidade com o Senhor. E é isso que ele reforça no versículo 37, porque ele diz assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa promessa é tão verdadeira da eternidade, do reino celestial vindouro, que o autor aos Hebreus ele reforça dizendo que daqui pouco tempo, aquele que falou que viria, ele virá e ele não tardará. Irmãos, nos tempos difíceis que nós temos enfrentado, lembre-se dessa palavra de Jesus. Ele vai voltar, ele virá para nos buscar. No capítulo de número 14, em João, ele fala que nós não devemos se preocupar, mas nós devemos crer em Deus. Jesus estava dizendo que ele ia preparar um lugar para cada um de nós, para que aonde ele está, nós também estejamos com ele em um dia, né, que é na eternidade. Ele estava dizendo, o evangelista João ele estava dizendo, olha, Jesus ele foi preparar um lugar para cada um de nós. E aonde ele está preparando esse lugar, ele quer também que eu e você estejamos com ele. Então a maior promessa que nós temos é que Jesus virá. Ele não tardará. Ele virá para nos buscar e nós estaremos com ele por toda a eternidade. No versículo 38, e aqui que entra o tema principal da mensagem, que ele diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Eu queria que você pensasse um pouco sobre essa parte A do versículo 38 de Hebreus 10. Pensa um pouco nisso. A Bíblia fala que o justo, aquele que serve a Deus, ele viverá pela fé. Não tem outra maneira de nós vivermos, irmão e irmã. Não tem. É pela fé. Ele é bem enfático nisso que ele fala, o justo viverá pela fé. É pela fé.
é cada dia, é acreditar que Deus está conosco, é a cada dia perseverar nessa verdade que Ele está conosco, é a cada dia olhar para a promessa vindoura que Ele fez para mim e para você, que Ele voltará para nos buscar e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. O autor aos Hebreus ele tem uma certeza tão grande que o justo vive pela fé, que ele fala assim, que nós não devemos retroceder, né? Ele fala, todavia o justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos daqueles que retrocedem. É isso que ele fala no versículo 38. Ele fala, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Sabe o que ele está tentando dizer para cada um de nós essa noite, Jesus? Ele está dizendo que nós não somos daqueles que retrocedem, ou seja, aqueles que deixam de confiar, aqueles que deixam de perseverar, aqueles que deixam de acreditar que Deus está no controle das nossas vidas, aquele que deixa de acreditar que o Senhor fez uma promessa e não tardará na promessa que Ele fez a cada um de nós, que era para nos buscar, para que nós estejamos com Ele por toda a eternidade. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançamos, naqueles que caminhamos, naqueles que estamos percorrendo a carreira cristã aqui na terra, mas com os olhos na eternidade, com os olhos no céu, sabendo que um dia nós estaremos com o nosso Senhor. Que você possa hoje receber essa palavra e que você não desanime, que você não retroceda, que você não desista daquilo que Deus prometeu, daquilo que Ele disse um dia, que você possa se firmar nessa palavra e não retroceder. Certa vez uma pessoa me procurou dizendo, pastor, eu estou desanimada. Eu estou desanimada porque há anos eu tenho buscado, há anos eu tenho orado, há anos eu tenho perseverado e parece que nada acontece na minha vida. Parece que tudo que eu faço não dá certo, parece que as coisas na minha vida não vão adiante. E eu disse para ela o seguinte, eu falei assim, a vida cristã é uma vida de perseverança, a vida cristã é uma vida de fé, a vida cristã ela é feita de adversidades, mas a vida cristã ela é feita também de muita confiança e muita perseverança nas adversidades que nós enfrentamos na vida. Irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem, nós caminhamos daqui para frente. Eu não posso abandonar a Jesus porque uma oração minha não foi respondida. Eu não posso abandonar a Cristo quando as coisas estão indo mal na minha vida. Pelo contrário, é nessa hora que eu tenho que me apegar cada vez mais em Cristo Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem, que caminham para trás. Nós somos daqueles que avançam, que caminham adiante, crendo, confiando nas promessas que Deus fez a cada um de nós. Se nessa noite você está cansado, se nessa noite você pode estar pensando igual esse irmão um dia me procurou para falar isso, que Deus possa renovar a sua fé, a sua esperança, que Deus possa renovar a perseverança no seu coração e que você possa lembrar daquele versículo que diz que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós caminhamos adiante seguindo essa promessa de que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Pensando um pouco na questão da fé, eu quero entrar agora nessa questão mesmo em si da fé. O que é fé? Hebreus mesmo, depois da continuação do capítulo de número 10, no capítulo de número 11, a palavra fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Eu quero gastar um pouquinho de tempo para falar um pouco agora da questão da fé. E eu fecho depois a mensagem falando de Abraão. Mas vamos pensar um pouquinho no que o texto que eu acabei de ler diz para nós. Ele está dizendo que a fé, ela é a certeza, ela é a convicção
de fatos que nós não enxergamos com os nossos olhos carnais. Presta atenção muito nisso. A fé não é algo que eu consigo apalpar. A fé não é algo que muitas vezes com os olhos carnais eu consigo enxergar. A fé que Deus ele quer que nós tenhamos na pessoa dele, na palavra dele, nas promessas dele, é a convicção daquilo que nós cremos e não daquilo que nós vemos com os nossos olhos. Isso é muito importante que você saiba. Irmãos, a fé, ela não está ligado àquilo que os nossos olhos estão enxergando. Não. A fé é aquilo que a gente não consegue enxergar com os nossos olhos carnais, mas é a convicção que nós temos, a crença que nós temos, a confiança que nós temos de que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso que ele fala que os antigos tiveram um bom testemunho porque eles andaram na fé. Se a gente for analisar a vida dos profetas, lá depois de Abraão, Isaac, Jacó, e vindo depois até chegar em Jesus Cristo, no Novo Testamento, a gente vai ver que aqueles que servem a Deus e que serviram a Deus, eles tiveram ou obtiveram bom testemunho pela fé que eles tiveram. Ou seja, por acreditarem naquilo que os olhos não estavam enxergando, mas naquilo que Deus havia prometido. Olha que interessante que diz o versículo 3 do capítulo 11. Ele diz assim: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus criou tudo que nós temos à nossa volta, na questão da natureza, dos céus, da terra, das águas, dos mares, tudo, as florestas, os animais, toda a criação, tudo foi criado pela palavra de Deus. E eu gosto dessa expressão que o autor aos Hebreus usa, que ele fala assim, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que interessante, irmãos, através da palavra que saiu da boca de Deus, tudo que nós temos à nossa volta, ele existiu das coisas que não existiam, ou seja, Deus ele tornou palpável aquilo que não existia pela sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz, ele disse, haja separação das águas da terra e aconteceu da maneira que ele fez. Deus ele fez tudo, ele criou tudo através da sua palavra. Ele criou o homem, a imagem e a sua semelhança a partir de um punhado de barro. Ele tirou a mulher de uma das costelas de Adão. Ele trouxe à existência uma mulher pelo seu poder. E nós temos que acreditar nisso, é pela fé. Cristianismo não tem como vivermos uma vida cristã se nós não tivermos fé. Diz a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero caminhar para o final aqui falando um pouquinho de Abraão. Eu vou concluir a mensagem falando um pouco de Abraão. Pensando um pouco na fé, olha o que o autor aos Hebreus ele usa de exemplo da vida de Abraão. Ele fala assim no versículo de número 8, no capítulo 11 de Hebreus. Ele diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ele, pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Olha que interessante isso. Agora ele traz para o campo de uma realidade, daquilo que aconteceu na vida de um homem. E ele dá o exemplo de Abraão. Ele fala que pela fé, Abraão, ele ouviu um chamado de Deus. Se você quiser saber, está lá em Gênesis capítulo de número 12. Deus chama Abraão, ele fala, Abraão, sai do meio da tua parentela e você vai para um lugar que eu vou te mostrar durante o caminho. E aí ele fala, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e assim por diante. A gente já conhece a história. Mas olha que interessante o testemunho desse homem. Fala que ele ouviu um chamado
e ele obedeceu a esse chamado, e ele começou a andar, ou seja, ele começou a seguir a sua peregrinação para uma terra que ele nem sabia onde era. Mas o que moveu então Abraão a andar por uma terra que ele nem conhecia? Sabe o que moveu? A fé, a certeza de que Deus, ele tinha preparado tudo aquilo que ele prometera ao seu filho Abraão, ao seu servo Abraão. Abraão não estava preocupado para onde ele ia, porque ele sabia que Deus estava na frente da vida dele. E olha que interessante, irmãos, fala que ele caminhou, peregrinou, ele habitou em tendas, debaixo de uma promessa que Deus havia feito na vida dele. E no versículo 10 fala, porque aguardava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avanço da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Diz a palavra de Deus que Sara já era de idade. Sara já não podia mais ter filho, ela era estéril e ela também era avançada de idade. Só que olha que interessante que diz a palavra, que ela, pela fé, ela recebeu o poder de ser mãe, porque ela acreditou na promessa que Deus havia feito a ela. É disso que eu estou falando essa noite. É de nós acreditarmos na promessa que Deus fez a cada um de nós. Não importa o que você está passando, nós temos uma promessa de Deus na nossa vida. Não importa as batalhas que nós temos enfrentado, nós temos uma palavra, uma promessa de Deus na nossa vida. E qual que é a promessa maior, irmãos? De que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. Lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá morte. É essa promessa que nós temos que nos agarrar. No versículo 12 diz, por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Sabe o que ele está dizendo aqui, o autor aos Hebreus? Que Sara, ela teve um filho, só que ela se tornou uma mãe de multidões, assim como Abraão também um pai de multidões. Diz que a posteridade dela tornou-se tão grande que o autor aos Hebreus fala que é como as estrelas do céu e como a areia do mar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que as promessas de Deus são incomparáveis. As promessas de Deus não tem nem como falar, nem tem como expressar, porque você consegue contar o grão da areia da praia? Você consegue contar as estrelas nos céus? Não. É um milagre, é a promessa que Deus fez a cada um de nós. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é aquele que a palavra que saiu da boca dele jamais volta vazia. Ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu na minha vida e na sua vida. No versículo 17, vamos acompanhar e eu já estou caminhando para o final para a gente orar. Diz assim, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Esse Abraão, que é o patriarca, diz que ele, pela fé também, ele estava disposto a oferecer seu filho Isaque. Irmãos, eu não sou pai, mas a gente tem muito pai aqui assistindo e tem muita mãe assistindo essa mensagem que eu estou dando aqui. Mas, sinceramente, você pela fé daria o seu filho em sacrifício a Deus? É difícil de falar desse assunto, não é? Pela fé você obedeceria a algo que Deus havia pedido a você, como pediu aqui a Abraão, dizendo, olha Abraão, pega o teu único filho e oferece a mim como sacrifício. Abraão ele tinha uma convicção, uma fé tão grande que ele se torna o pai da fé. Porque ele pega o seu filho, ele leva ali no monte e ele está pronto para sacrificar o seu filho. O menino pergunta assim, pai, já tem aqui os gravetos, já tem aqui o fogo, já tem aqui o cutelo, cadê o sacrifício? Abraão ele tinha uma fé tão grande que ele fala assim, Deus proverá para si o sacrifício. E a gente sabe dessa história, né, que Abraão ele não hesitou em entregar Isaque, seu filho, a Deus. E quando ele vai ali matar com o cutelo, com a faca, melhor dizendo,
diz que do céu ele ouve uma voz dizendo: Abraão, você não precisa mais matar o seu filho, porque eu sei que o seu coração é obediente, eu sei que o seu coração é todo fiel ao Senhor. E diz a Bíblia que Abraão não precisou sacrificar o seu filho Isaque, mas diz a palavra que a fé dele foi provada e ele então foi aprovado diante dessa circunstância que ele estava vivendo na sua vida e diante de uma palavra de obediência que Deus havia ordenado a ele. Deus então livra o seu filho da morte e aí ele se torna o pai de uma grande nação. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é fiel. Versículo 18 fala: quem se tinha dito, em Isaque será chamado a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Abraão ele tinha uma fé tão grande que ele falou: ainda que eu sacrifique meu filho, que eu obedeça a Deus, eu sei que Deus tem poder para ressuscitar. E essa é a fé que Deus espera que eu e você tenhamos diante das grandes adversidades que nós temos enfrentado na vida. Nós estamos diante de tantas lutas hoje em dia, nós estamos diante de tantas dificuldades. E eu queria deixar essa palavra registrada para você essa noite. Eu queria deixar essa palavra para que você guarde no coração com fé, com perseverança, com confiança. Não fé em qualquer coisa, mas fé na pessoa de Jesus e na sua palavra. Tenha fé. As lutas que você está passando, pela fé você vai vencer. As lutas que você tem enfrentado, pela fé, Deus concederá a vitória a mim e a você, pela fé. Que você não murmure, que você não reclame, que você não fique desanimado diante das provações da vida, mas que você possa buscar ânimo, força, que você possa buscar nessa noite de Deus a fé e que Ele aumente a nossa fé nessa noite para que nós possamos continuar caminhando e sabendo que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então que Deus hoje Ele possa trazer paz em seu coração, que Ele possa aumentar a fé, que Ele possa aumentar a confiança, que Ele possa colocar em nós perseverança, para que juntos com Ele a gente possa passar por esse período. E um dia, se Ele assim permitir, nós estaremos com Ele na eternidade. Lembre-se sempre, irmãos, aqui é passageiro. Aqui é uma passagem, o período é breve, e o que nos importa é que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade, no gozo eterno que Ele prometeu a mim, que Ele prometeu a você. Eu vi que tem bastante pedidos de oração e eu vou ler esses pedidos, mas de antemão eu quero já pedir para que você busque o Senhor para que Ele aumente a fé no seu coração. Eu estou vendo que muitos pedidos aqui de pessoas que estão internadas, de pessoas que precisam de cura, de pessoas que precisam de libertação, de pessoas que precisam de restauração, de pessoas que estão precisando de suprimentos básicos, mas pela fé nós iremos vencer essa grande batalha. Pela fé, Jesus Ele vai conceder a mim e a você a vitória e o cumprimento da promessa que Ele fez a cada um de nós. Amém? Eu quero tirar esse tempinho agora para que a gente possa ler aqui os pedidos de oração, cada um deles, e depois nós estaremos orando por esses pedidos, mas com a certeza, com a convicção de que mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, Deus é poderoso para fazer o impossível acontecer. E Ele pode fazer. E Ele vai fazer essa noite para que a glória seja dada somente ao nome dEle. Amém? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui os pedidos, os primeiros pedidos que nós temos aqui. Só peço às pessoas um pouquinho de paciência, que tem bastante pedido aqui. E nós queremos orar por todos, a gente não quer se esquecer de nenhum, tá bom? O primeiro pedido que nós temos, né, a gente tem muito boa noite, a paz, mas a gente tem o primeiro pedido que é o do Roger, que ele pede pela família dele, né, por ele, pela Sandra, pelo Ian e pela Rita, que é a mãe dele.
Deixa eu ver quem mais pede aqui. A Lu pede oração pelo filho dela, Uriel, e também por sua vida. Deixa eu ver quem mais. O Gerson pede oração por proteção, né, dele, da sua família e para todos os irmãos da igreja. A Doralice, que é lá do Procópio, ela pede oração pelo pastor Vanderlei, da igreja Água Viva, que está internado com o Covid. Vamos orar por ele. A dona Denise... Muito bom, dona Denise. Ela diz que está assistindo aqui com Alexandre, Luciano, e ela pede oração pela família dela. A Ana, deve ser a Ana Júlia, ela pede para que nós oremos pelas pessoas que não têm o que comer, com aqueles que estão com Covid e outros problemas também. A Dora também pede oração pela família, pelo filho dela, Diego, que mora lá em Portugal, por libertação e salvação da vida dele. O Gerson também pede oração pela cura da Dina, que está também entubada com Covid. O Manuel pede oração pelos familiares, aos membros da igreja, e ele também agradece por tudo que Deus tem feito, né, pela saúde, pela provisão, e ele pede oração pela dona Cida, Janete, a Vanessa, pela Ana, minha esposa. Obrigado, seu Manuel, nós vamos orar por ela sim. Dona Lourdes pede oração pela família dela. A Ruth pede oração pelos filhos, pelo João Paulo, que completa amanhã 32 anos. Pede oração pela Luciane, pelo Paulo, Cristiano, Dona Fátima, Tatiana, Giovana e Daniel. Quem mais aqui? A minha sogra pede pela saúde, pelas pessoas que estão enfermas. Amém. O Iago pede oração pela família dele, por todos nós. O Gustavinho aí está ligado também no culto. Essas crianças são uma bênção. A Cira também está ligada, a Ana Paula, Pastor Zé Roberto, deixa eu ver mais. Pastor Zé Roberto pede oração pelo Walter, né? Que é o Walter Cato da nossa igreja, o esposo da Kelly. Ele está internado no São Francisco, ali do centro, e a situação dele é bem delicada. Ele está internado com Covid e nós pedimos oração por esse irmão nosso aí da igreja também, muito amado, que é o Walter. O Ricardo pede oração pela família, pelos enfermos e pelo nosso país. O Dimas pede oração pela dona Mercedes, Alexandre, a Cássio, Targon, Osvaldo, Edivaldo, a Mara, o Raul, o Alex e pela vida dele. A Monique Amor pede oração pelas famílias da igreja. O Samuel, para que Deus sustente os profissionais, né, que não podem trabalhar por conta da pandemia, e por aqueles que estão hospitalizados. A Manu pede oração pela família, pela mãe, pelos avós e pelos amigos que estão com Covid, eu acho que é isso, né? E pelo pai, pelo amigo do pai dela, que é o Wilson. O Fernando pede cura e libertação pelos amigos, a ele, pela esposa e pela mãe. A Silvana, oração pelos enfermos, desempregados, que Deus traga socorro e derrame da sua providência. A Cira pede oração por libertação e cura, por toda a família dela. Mateus fala que Deus tem cuidado de nós. A Jezebel, lá de Jardinópolis, também, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Aqui, deixa eu ver. Maria Elvira pede oração para todos da família delas que estão sofrendo, que Deus dê força. Agradece também pela família Branco, estão protegidos. O Júnior Ocap pede oração pela família, por todas as famílias da igreja, pela família dele e pelo Eduardo Ocap. A minha esposa Ana pede oração pelo pai também. O meu sogro está também com complicações do Covid, está internado lá em São Bernardo, e nós já temos orado por ele também desde segunda-feira, e nós queremos que os irmãos também orem por ele, pelo Walter, pela Graci também lá de Rio Claro, e por um amigo nosso também lá de Santa Cruz, o Nivaldo. A Neila pede oração para os desempregados e pelos moradores de rua. A Elisa pede oração pela Leila.
várias pessoas, né, infelizmente, com essa doença. A Thalita pede oração pela família, para que Deus nos proteja dessa doença e que não falte suprimento. A Andréia pede oração por ela, pela família, os irmãos da igreja. A Sheila pede oração pela saúde dos pais dela. A Manu pede oração pela Alessandra. O Rafael pede oração pela família e por todos os que estão com problemas. A Esther, que é a Gi, pede oração pelo Carlos Augusto. E o Mateus Santos para todos os irmãos da igreja aqui de Ribeirão e também de Montes Claros. Amém. Foi bastante pedidos hoje, hein? Glória a Deus, né? Por isso, por vocês estarem aqui, isso é muito bom. E lembre-se, Deus pode fazer milagres, Deus pode operar maravilhas essa noite. Ele pode, Ele tem poder para isso. E a palavra que eu preguei é exatamente isso, é pela fé. É pela fé. Nós cremos, nós acreditamos não naquilo que os nossos olhos estão vendo, mas naquilo que nós cremos através da palavra e do poder que Jesus tem para curar, para restaurar, para restabelecer, para libertar. Jesus tem poder para isso, tá bom? Nós queremos nos unir a você agora e em oração. E eu quero que você também aí na sua casa esteja orando também. Eu quero que você esteja intercedendo nesse momento, para que o Senhor possa olhar para cada um de nós. E lembre-se, irmãos, eu falei ontem para os jovens, o nosso socorro vem do Senhor. Ele pode nos ajudar, Ele pode nos salvar, Ele pode nos libertar, Ele pode curar toda enfermidade, Ele pode restaurar vidas, casamentos, Ele pode tirar pessoas que estão internadas na UTI, Ele pode, Ele tem poder para isso. E é nessa palavra que eu quero que você fique firmado. Não em notícias ruins, notícias más, mas firme a sua vida na palavra do Senhor. Vamos orar? Só beber uma água e a gente já vai orar. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo de louvor, por esse tempo de adoração. Agradecemos por esse tempo, ó Deus, onde nós meditamos na Tua palavra, essa palavra que fala sobre a fé, essa palavra que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ó Deus, que nós possamos receber essa fé que vem do alto para as nossas vidas, essa fé que o Senhor pode aumentar nos nossos corações. E eu quero clamar agora por todos os pedidos de oração. Quero clamar por todas as pessoas que colocaram aqui seus nomes, que colocaram o nome de outras pessoas, de familiares. Eu quero, ó Deus, clamar para que o Senhor possa se lembrar de cada nome que foi apresentado aqui diante do Senhor. São tantas pessoas, ó Deus, pessoas que estão internadas, pessoas que estão, ó Deus, na UTI, pessoas que carecem de um milagre do Senhor. E nós cremos que só o Senhor é Deus. Nós cremos que só o Senhor tem poder para curar, só o Senhor tem poder para libertar, só o Senhor tem poder para curar essas pessoas que estão ali doentes, Pai, sem esperança, num leito de hospital. Jesus tem poder para curar. E nós aqui queremos profetizar que esse sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o poder que há no sangue de Jesus será derramado sobre essas vidas. Jesus curou tantas pessoas no passado e nós cremos, Jesus, que o Senhor pode curar tantas pessoas também no presente. Nós cremos nessa palavra hoje de cura, nós cremos numa palavra hoje do milagre, de todas as doenças, de tudo aquilo que está, ó Deus, em desordem no nosso mundo. Nós cremos que o Senhor tem poder para curar, nós cremos que o Senhor tem poder para suprir necessidades nossas. Eu creio que o Senhor tem poder para restaurar casamentos, o Senhor tem poder para restaurar comunhão de pais para filhos, de filhos para pais. O Senhor tem poder também para trazer a provisão aos desempregados, aos que são autônomos, aqueles que são assalariados, aqueles que estão, ó Deus, passando por lutas financeiras. Eu sei que o Senhor tem poder e nós clamamos nessa noite por isso. Senhor Jesus, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança, aumenta, Senhor Deus, o nosso ânimo e que o Senhor nessa noite renove cada um dos nossos corações para que possamos perseverar
nas promessas do Senhor. Ó Deus, como diz aquele hino antigo, nós estaremos firmes nas promessas do Senhor, firmes nas promessas do nosso Salvador, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Jesus. Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso auxílio, Tu és o nosso socorro, Tu és, ó Deus, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, Pai. E nessa noite, Pai, nós queremos clamar ao Senhor, sabendo que é do alto que virá as boas dádivas do Senhor a cada um de nós. Visita, Pai, meu sogro, Walter Cato. Visita, Pai, a Gracia, o Nivaldo e tantos outros, Senhor, que pediram oração, pastores, amigos, familiares. Ó Deus, visita nessa noite, Pai, e que o Senhor possa restaurar essas vidas, que o Senhor possa restaurar essas famílias e que o Senhor, ó Deus, possa estar completando a boa obra do Pai em cada um dos nossos corações. Ó Deus, nós findamos essa semana crendo nas promessas do Senhor. Nós findamos aqui, finalizamos essa semana acreditando em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, acreditando que Ele é bom, acreditando que Ele é fiel, acreditando que Ele está no controle das nossas vidas, acreditando que um dia nós estaremos com Ele na eternidade, acreditando que em breve Ele voltará para nos buscar. Em breve nós estaremos contigo, Jesus. Que essa esperança possa estar firmada nos nossos corações. Obrigado, Deus, por esse culto. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes também. Que cada uma delas sejam abençoadas pelo Senhor essa noite. Ó Deus, estenda as tuas mãos aonde estiverem essas pessoas que estão em outros países, estados, municípios. Alcança com teu poder, com a tua graça, e que o Senhor manifeste as tuas bênçãos em cada uma das nossas vidas. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus Cristo, Filho, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. O meu desejo é que você possa estar firmado em Jesus, que você possa estar firmado na palavra dEle, que você possa estar firmado nas promessas que Ele fez a você, a sua casa e a sua família, e que você possa estar firmado somente em Jesus. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Eu me esqueci aqui, o Dani também tinha pedido oração hoje à tarde para mim. Dani, Deus abençoe, viu? Deus abençoe cada um de nós essa noite. Eu quero encerrar tentando cantar uma música aqui, e depois da canção nós vamos encerrar aqui o nosso culto da família, culto de louvor e de adoração ao nosso Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante comigo aí. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre
sobre toda a terra. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Amém. Que Deus seja louvado essa noite e que você possa continuar confiando no infinito amor que Ele tem por mim e por você. Obrigado por você que ficou até aqui na nossa live, na nossa transmissão. Obrigado a todos. Eu não quero ser injusto com ninguém, mas agradecer a Deus. Mesmo de longe eu me sinto amado, me sinto também honrado por vocês e me sinto abençoado por vocês também essa noite. Que Deus possa retribuir o carinho de todos, as mensagens que cada um de vocês deixaram aí para mim, para a Ana, para a nossa igreja, para a nossa família. Que Deus possa retribuir em dobro tudo que vocês têm feito por nós, pela nossa igreja, pela minha família e por todos. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Uma ótima semana para todos e, se Deus assim permitir, na terça-feira, quinta-feira, sábado, domingo, nós estaremos juntos novamente. Ótima semana, Deus abençoe.